Então, legal. Por exemplo, o Flamengo, ele custa 370 pau a multa interna. E pro mercado externo, 100 milhões de euros. Quer pagar, Flamengo? Paga aí. Quanto vale só aquela jogada? Aquilo ali, velho, é canal 100, velho. Desculpa, vale mais que isso. Inicialmente, as informações dão conta de que o Flamengo estaria disposto a pagar 15 milhões de euros pelo jogador. Eu vou ser delicado aqui, vou ser educado. Não! Não! 15 milhões de euros? Tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui do seu canal Resenheiros. Saudações rubro-negras a todos. E o Flamengo está a todo vapor no mercado da bola. E dessa vez a sondagem é lá no Corinthians. Eu fico imaginando o Neto de férias. Deve estar revoltado, sabendo que o Flamengo está sondando o jogador do seu time. Se ele já fala mal do Flamengo, imagine agora o ódio que ele não deve estar sentindo. E eu vou reagir aos cortes do Estádio 97, do Chico Cacias e do Esporte Sem Firula. E lembrando a você que não é inscrito no canal, já chega se inscrevendo, dá essa moral aí. Já somos 129 inscritos, o canal tem pouco tempo e a cada dia eu procuro estar melhorando. Espero que vocês venham gostando. E sem mais delongas, vamos lá para o primeiro corte. E começou a surgir também uma outra história do Breno Bidon no Flamengo. Tem fundamento isso? Vamos falar a verdade, vai. Mas diz que ele... Não, peraí, calma. Vou falar o que eu sei brincadeira. aqui. Dinheiro os caras têm. Que o Breno Bidon e o staff dele foi consultado, querendo saber qual a situação dele e quanto que custaria. Então, legal. Por exemplo, o Flamengo, ele custa 370 pau a multa interna. E pro mercado externo, 100 milhões de euros. Quer pagar, Flamengo? Paga aí. Quanto vale só aquela jogada? Aquilo ali, velho, é canal 100, velho. Desculpa, vale mais que isso. Você é um fanfarrão, velho. Mas é que tá, ô Motinha. Chega com os 10 Não, mas é que tá, ó, por exemplo, 370 pau, se o euro tiver 6 conto, é 6 que tá o euro? Vai dar um pouco mais, vai dar um pouco mais, vai dar um pouco mais de 60 milhões. Vai dar quase, 60 milhões, 58 milhões, leva, enfim. mano, vai. Mas é que tá, se o Flamengo quiser pagar 30 milhões, eu também acho que o Corinthians... Mas não quis pagar 30 milhões no Caio Jorge, que foi o que pediu. Aí que tá, velho. Então o Flamengo quer pescoçar. 30, o Cruzeiro queria 50. Mas o Corinthians deu o Pedrinho. Não, mas é que tá, nessa questão aí, Motinha, de verdade, eu não acho que o Flamengo vai nem tentar fazer uma proposta, sabendo que a multa do Bidon é isso. Porque se você oferecer lá, sei lá, 15 milhões de euros, o Corinthians vai rir da cara do Flamengo. Vai rir da cara do Flamengo. Dizem que o interesse era justamente 15 milhões. Aí o Corinthians falou que só sai pela multa. Pro cenário nacional. E a multa é isso, Motinha, 370 milhões. Se o Flamengo quiser pagar, paga. Vamos lá. A gente falou de Corinthians, o Bidon foi o grande destaque aí da final da Copa do Brasil, né, com aquela jogada. A gente até falou que valorizou bastante aí a condição dele dentro do Corinthians. Ele participou do Jogo das Estrelas do Zico no sábado. E depois da partida, ele foi questionado sobre um suposto interesse do Flamengo no Bidon. E aí ele respondeu, coloca aí, tem aí já no ponto, produção, o Bidon? Então põe aí o Bidon respondendo esse suposto interesse do Flamengo. Bidon, primeiro quero te parabenizar pelo ano que você teve pelo Corinthians e, bom, você tá aqui no jogo do Zico, né, que é o maior ídolo do Flamengo e a torcida do Flamengo começou a campanha nas redes sociais pedindo a sua contratação. Eu sei que, claro, hoje você é jogador do Corinthians, fala em nome como atleta do Corinthians, mas como é que você enxerga pelo menos esse carinho que você recebeu da torcida do Flamengo nos últimos dias? Eu nem tô acompanhando muito as redes sociais, tô aproveitando agora que a gente entrou de férias pra descansar. Foi um ano muito cansativo pra gente, de altos e baixos. Graças a Deus a gente pôde ser campeão agora da Copa do Brasil. Então, ser campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians no Maracanã não tinha coisa melhor. E agora fui convidado também para esse jogo que eu só via na TV, então é muito legal tudo isso que está acontecendo, um jogo beneficente. Então acredito que é muito legal tudo isso que está acontecendo. Olha, o mais interessante, eu vi essa postagem aí no Instagram, num vídeo quem quer, né? Mas tá ali, né? Nação pediu. Aí nos comentários, as pessoas flamenguistas comentando, peraí, quem que pediu? Ninguém tá pedindo. Não, até porque, né? Quando você vai falar, a torcida pede, você pega comentário de 2 caras no Twitter. Você vai que a nação tá pedindo. Por conta de que ele fez uma jogada contra o Vasco, que é o maior rival do Flamengo. Aí você pega falando que a nação pediu. Óbvio que não é todo torcedor flamenguista, até porque seria a minoria, visto que o Bidon
O Bidon hoje, pro meio de campo do Corinthians, é uma coisa. O Bidon pro meio de campo do Flamengo seria completamente outro. O Flamengo tem jogadores com muitos recursos, né? Com todo respeito. Na verdade, é aquela história da revenda ele foi também. centrado, também achei que não se comprometeu. O menino foi muito bem na resposta. Às vezes o jogador mais jovem, né, Lelê? Eu vi que o Vene Casagrande, né, que é um cara que cobre muito lá também aí bastidores de Flamengo, ele trouxe a informação que o Bidon é bem avaliado lá no Flamengo, assim. Talvez você pensando num futuro lucro também, né, e tal. Mas acho difícil, né? Ele não, até porque para você colocar um jogador para ter lucro, você teria que colocar ele para jogar. E o meio de campo do Flamengo hoje, gente, não tem espaço pro Bidon, né? Então ele tem muito mais visibilidade mesmo num Corinthians da vida, apesar do Corinthians não disputar os títulos que o Flamengo disputa. Você pode preparar o Bidon para daqui a um ano. E aí vai ter o lucro daqui a um ano. Sim, aí pensando sim. Porque o Bidon é muito jovem, né? Então eu não digo imediatamente para ele chegar no Flamengo e jogar, é uma coisa. Agora, para ele ser preparado para esse time daqui a uns 2 anos, é outra. E pode dar lucro. Eu ouvi até numa proposta já que teria sido feita de 15 milhões de euros. Do Flamengo mesmo. 30 milhões para o Caio Jorge e mais 15 milhões para o Bidon. Caramba, vende hoje. Né? 15 milhões de euros? Se for isso daí, 15 milhões de euros, eu acho... Não sei se vale mais não, hein? 15 milhões de euros? Para a Europa, o Corinthians queria 20, pelo menos 20, né? Por ele para vender para a Europa. 15 dá negócio, gente. Porque o Corinthians também pede. Mas é que eu não sei se para um time do Brasil. Sim. Porque você sempre dificulta mais. Você vende para fora mais fácil. O Flamengo também tem um monte de moeda de troca aí, hein? Que pode interessar o Corinthians também. Pode até bater o preço, de repente. O Flamengo dá 10 milhões e pega uns 2 jogadores do Flamengo. Que as últimas moedas de troca que vieram do Flamengo deram muito certo. O Mateuzinho e o Hugo Souza, os caras detestavam lá e jogaram muito. Pra quem tem Thales Magno e Romero, o Michael é... Michael, exatamente. Eu pensei no Michael. Saiu obrigado com a torcida, né? De repente, eu não sei. O Cebolinha que interessa ao Grêmio, os Fluminense. O Flamengo estava aguardando a questão do Cebolinha, o que o Grêmio quer, por causa da questão do Felipe Luiz, né? O Flamengo disse que ia esperar a renovação do Felipe para acertar, porque parece que não há uma relação 100%, né? É uma relação profissional, mas não tem uma relação 100% entre os dois. Não é igual o São Paulo e o Hulk. E com o Pedro é assim também, né? Uma relação profissional. Aliás, quer saber? Como tem que ser, gente. Ninguém precisa frequentar a casa, botar o treinador para ser padrinho do filho. Isso é uma bobagem. Mas é um profissional meio atrito, né? Mas o Cebolinha, o Grêmio está desesperado atrás do Cebolinha. Ele quer de qualquer jeito. E aí o Flamengo esperou... E o Fluminense também está interessado no Cebolinha. No Cebolinha? Também. Eu vi o Grêmio. Aí o Flamengo pediu para esperar o Felipe Luiz. O Palmeiras não se interessa renovar, nada disso. Não, tem o Sousa. Mas que Cebolinha? Tem o Sousa lá, cara. Que mané Cebolinha? Alguém quer complementar mais alguma coisa? Rapaziada, que bomba é essa? Que bomba. O Flamengo consultou informações para tentar contratar, o estágio é esse, tá? Até formalizar a proposta, até a coisa acontecer, até uma negociação realmente ocorrer, inicialmente há uma consulta. E o Flamengo consultou para saber mais informações a respeito de Breno Bidon, jogador de 20 anos do Corinthians. Inicialmente, as informações dão conta de que o Flamengo estaria disposto a pagar 15 milhões de euros pelo jogador. Eu vou ser delicado aqui, vou ser educado. Não! 15 milhões de euros? Tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A multa rescisória de Breno Bidon para o mercado nacional é de 370 milhões de reais. Para o mercado estrangeiro, de 100 milhões de euros. A multa é uma proteção, a gente sabe e tal, mas 15 milhões de euros representam hoje 94 milhões de reais. 1/3, pelo menos, do que vale o Breno Bidon. Tá bem, vamos lá. A gente tem que trabalhar com algumas coisas aqui. A realidade do Corinthians, que é calamitosa financeiramente, e o valor de mercado do jogador, que não é muitas vezes o clube que coloca, nem o comprador nem o vendedor, é o mercado. É um jogador de 20 anos, com capacidade sim para atuar no futebol europeu, no futebol internacional, que acabou de ganhar um título de expressão, uma Copa do Brasil, acabou de entrar num outro status dentro da história do Corinthians. A gente está falando de um moleque da base
de uma cria, de um filho do terrão, que simplesmente fez o drible mais espetacular da temporada numa jogada que resultou no gol do título do Corinthians da Copa do Brasil. Então este rapaz, ele está valorizado. Ele não tem nenhuma convocação para uma seleção principal, ele não tem sondagens de grandes clubes, sondagens até deve ter, tá? Não tem uma proposta, né, de grandes clubes da Europa e tudo mais. Então, isso tudo vai balizando o valor de mercado. Agora, 15 milhões de euros para o mercado interno, cara, eu não consigo aceitar isso como normal. O Breno Bidon é uma das fichas que o Corinthians tem para vender jogadores. A gente já sabia disso, eu falei disso para vocês, mas falava isso para vocês, elogiando o Breno Bidon, sendo fã do Breno Bidon, não imaginando o que ele pudesse fazer na reta final da temporada. Porque ele já termina 24 bem, tá? Ele já termina 24 bem no time, naquele time que alternava ou ele ou o José Martínez, né? Mas que tinha Ranieri, tinha Carrilho, Garro, Memphis, Yuri, que enfilera aquela sequência de vitórias a ponto de classificar o time para a Libertadores. Ele já termina o ano bem. Mas era o primeiro ano dele como profissional vindo de uma copinha no início do ano passado, retrasado, 24. Aí, 25, oscilou como todo time em algum momento, mas o Dorival transformou ele num jogador um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais meia do que necessariamente volante, e ele foi se soltando até desenvolver aquilo que a gente finalmente acreditava que ele pudesse fazer. 20 anos também é um balizador para que você não venda um jovem de um valor tão acima para o mercado externo, porque os caras vêm aqui comprar jogadores antes de completar 18 anos, pagando 30, 40 milhões de euros. Então, isso também baliza o valor. Que mais? Todas essas situações, né, convocação de seleção, proposta de clube europeu, a idade, tudo isso influencia para você determinar um valor. E a necessidade do clube, né? Porque quando o Flamengo oferece 30 milhões de euros no Caio Jorge, o Cruzeiro fala assim, não estou precisando de dinheiro, não quero vender. Agora, quando chega a 15, 20, 25 no Corinthians, você pensa, estou precisando pagar um transfer ban, tem um valor bloqueado aí da Caixa, da premiação da Copa do Brasil, preciso pagar uma dívida aqui, outra ali e tal. Eu sei que deve balançar os dirigentes do Corinthians, mas eu não consigo ver com bons olhos você reforçar para o mercado interno, mesmo que o Inter tenha feito isso com o Vitão, por exemplo, mas acho uma situação diferente. E o Flamengo pagou, se fosse totalizar o valor do Vitão, que é um zagueiro do Inter, que quase foi rebaixado, 13 milhões de euros. É que o Flamengo não pagou isso porque abateu a dívida pelo Thiago Maia, que o Inter tinha, e o Flamengo pagou por 80%. Então deu 10 milhões de euros ali, abatendo a dívida, o Flamengo fez um pix de 5 milhões para o Inter. Mas porque o Inter estava desesperado e vendeu um zagueiro, mas se totalizar o valor de mercado do Vitão nessa negociação para o Flamengo, a gente está falando de 13 milhões de euros, de um zagueiro, de um time que quase foi rebaixado. Então, um time que terminou campeão nacional, com um moleque de 20 anos, com um meio-campista, 15 milhões de euros, é óbvio que ele não vai sair pela multa de 370 milhões de reais. Mas pode subir aí, Flamengo. Pode subir. Se é que o Corinthians vai querer negociar com o Flamengo, como eu falei, para não reforçar de forma interna aqui no futebol brasileiro um outro grande clube e entender que o Breno Bidon tem espaço na Europa. Mas, beleza, tô apertado? Cara, começa em 25. Começa em 25. E aí eu tô dentro... tô sendo muito racional aqui, tá? Tô sendo muito racional. Tô tentando ser muito racional. Tô dentro de todas as análises que balizam o mercado para um jogador com o valor que ele merece ter nesse momento. Tô, cara, pontuando tudo. No mínimo 25. Tô sendo bem racional aqui. Eu sei que ele não vai sair por 40, 50 milhões de euros, mas 25 para começar. Se o Corinthians quiser fazer a venda.
não deixa de chamar atenção. O Flamengo está indo atrás do Caio Jorge, do Vitão e agora do Breno Bidon. Eles têm dinheiro, eles têm capacidade. O BAP falou que eles têm 1 bi para gastar. Então, se você tem 1 bi para gastar, esses 15 milhões de euros não fazem cócegas no teu orçamento, né? Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Creio eu que o Flamengo não vai querer pagar muito valor nesse jovem, apesar de ter 20 anos. Ele é um bom jogador. Eu acho que ele iria jogar sim no Flamengo, ele ia ter espaço por conta de muitos jogos e o Felipe Luiz com certeza ia rodar o meio-campo ali. Nem sempre o Jorginho ia jogar, nem sempre o Arrascaeta ia jogar. Acho que se tiver um jogador à altura para substituir, seria muito válido. E ele já provou que ele é um bom jogador. Não porque ele fez aquela jogada da final, mas porque ele fez uma boa temporada no Corinthians. O time do Corinthians é horrível. Infelizmente, o time do Corinthians é horrível e ele conseguiu se destacar no meio de muitos ali. E eu acho que seria uma boa opção para o Flamengo, sim. Mas eu acho que o Flamengo não vai fazer loucura também para querer trazer esse jogador, não. Seria um bom investimento, seria, mas acho que tem que colocar na balança, ver o que é melhor. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aí nos seus comentários o que você acha dessa sondagem do Flamengo por Bidon. Você aceita ou não aceita? Se inscreve no canal, deixa o seu like e tamo junto.